Boa noite, juventude. A paz de Jesus e o amor de Maria esteja no coração de cada um de vocês. Eu sou a Marinalva. Estou à frente, neste momento, neste tempo, eu coordeno o Ministério Jovem na região Episcopal Nossa Senhora Aparecida, região a qual você pertence. E é uma grande alegria nós estarmos juntos, caminhando nesta formação, neste caminho de construção, de preparação, de crescimento no reino de Deus. E falando deste caminho de crescimento, de aprendizado, eu quero trazer para vocês algo que é essencial e fundamental na nossa caminhada. Se é bom, se é gostoso, se traz muitos benefícios para a nossa alma cultivar amizades aqui na Terra, é muito bom, proveitoso e virtuoso também nós cultivarmos amizades no céu. E nós precisamos ter uma intensa amizade com os santos, os nossos amigos lá do céu. Eu aprendi, nesta caminhada, a me relacionar com alguns santos com amizade, sabe? Os mais íntimos, mais intimidade, tem aqueles que eu já chamo, pelo nome, mais próximo, uma reverência, com todo o respeito, mas aqueles que a gente vai adquirindo mais intimidade, nós vamos chamando, mais intimamente, mas é porque nós precisamos olhar para a vida dos santos e contemplar neles alguém de carne e osso que viveu muitas das vezes as intempéries, os desafios que nós vivemos enquanto seres humanos, mas que souberam pegar todas as suas misérias, as suas limitações e colocar tudo diante de Deus e com isso crescer e dar passos na fé. E eu quero trazer para vocês, uma das santas que é um grande exemplo para nós e um grande modelo para a juventude. Ela que se tornou o baluarte do Ministério Jovem, uma santa que é conhecida e amada no mundo todo e tem uma grande popularidade no meio dos cristãos e que, por graça, eu vejo que é por graça de Deus, ela escolheu o Ministério Jovem, quis estar próximo, quis caminhar com o Ministério Jovem e nos conduzir. A santa da pequena infância, Santa Teresinha do Menino Jesus. Ela que é para nós um exemplo de intimidade com Deus. Aquela que começou a dar os seus passos muito jovenzinha. Teresinha que abre o seu coração para o chamado de Deus aos 15 anos de idade. Ela se decide, ela dá o seu sim para o Senhor. Ela ouve a voz de Deus no mais íntimo da sua alma, que a chamava a entregar a sua vida, a sua juventude, toda a sua história, a caminhar com o Senhor, a se entregar a vida carmelitana. E Teresinha então corresponde a esse chamado de Deus. E ao olharmos para a vida de Santa Teresinha, o seu sim autêntico, um sim decidido, nós entendemos e compreendemos que só é possível dar um sim autêntico ao Senhor se nós o conhecermos verdadeiramente. E nós só conseguimos conhecer a Deus de verdade se relacionando com Ele. Um relacionamento de intimidade, porque nós só conhecemos verdadeiramente o outro. Quando nós falamos de relacionamentos de amizade, nós só conhecemos verdadeiramente o outro se nós temos um relacionamento de intimidade. E Teresinha, ela entende e ela compreende essa necessidade de se relacionar com o Senhor, mas de maneira íntima. E um relacionamento de intimidade, a intimidade ela não acontece do dia para a noite, ela precisa ser construída. Para ser íntimo de alguém, eu preciso gastar tempo com o outro. Eu preciso me dedicar a este relacionamento.
Eu preciso buscar conhecer o outro e me deixar ser conhecida pelo outro. E assim também nós precisamos viver o nosso relacionamento com Deus. Para ter intimidade com Deus, eu preciso gastar tempo com Ele. Eu preciso me dedicar. Eu preciso passar horas com Ele. E Teresinha, ela soube aproveitar bem esses momentos neste tempo e crescer nessa intimidade com o Senhor. No livro A História de uma Alma, Teresinha nos conta que muitas e muitas vezes ela passava horas e horas diante do sacrário, ali conversando e contemplando Jesus. Teresinha, que desde a sua tenra infância cresceu em um lar cristão, um lar católico, e foi aprendendo ali a viver este relacionamento de intimidade com Deus, a ter a sua hora de oração, a ter o seu momento íntimo com o Senhor. E somente um coração íntimo com Deus é capaz de ouvir e discernir a voz do Senhor, mesmo diante de tantos desafios. Porque quando Teresinha se decide entrar para o Carmelo, ela enfrenta grandes obstáculos, grandes desafios. Ela que ouviu tantos nãos para conseguir entrar no Carmelo. Mas por causa da sua intimidade com Deus, ela soube ouvir e bem aproveitar esses tempos de intimidade com o Senhor. E por ter intimidade com Deus, ela consegue discernir claramente a voz de Deus no seu coração e dar aí o seu sim autêntico, o seu chamado, e ela corresponde ao chamado de Deus. Teresinha é para nós um exemplo de santidade. Uma jovenzinha que soube e que abraçou decididamente a santidade. E ela ensina para nós e nos deixou o exemplo da pequena via, a pequena via da salvação, ou o pequeno caminho da perfeição, trilhado por Santa Teresinha, onde ela vai nos ensinar que tudo consiste no amor. Que não basta simplesmente fazer coisas grandiosas, fazer coisas extraordinárias, mas que é preciso que todas as coisas sejam feitas com amor e por amor. E que mesmo as pequenas coisas feitas por amor podem nos levar e nos levam ao caminho do céu. E Teresinha, ela decide então trilhar esta pequena via. E vai nos dizer os teólogos que quando Teresinha faz esta opção, ela caminha a passos gigantes no caminho da perfeição. Ela se entrega, ela se lança. E esta pequena via que Teresinha vai trilhar, este pequeno caminho, por causa da sua intimidade com Deus, o caminho do amor, o caminho da pequena via, o caminho da perfeição. E Teresinha trilha este caminho sobre 2 pilares: o pilar da perseverança e o pilar da humildade. O pilar da perseverança de saber e compreender e entender que tudo na sua vida depende unicamente e exclusivamente de Deus. Ela esperava tudo de Deus e confiava tudo a Ele. O caminho da humildade, ela entende e compreende a sua pequenez, os seus limites, as suas misérias, e se lança com confiança, sem reservas, nos braços de Deus, daquele que tudo pode, aquele que tudo faz. E assim Teresinha trilha este caminho da perfeição, este caminho de intimidade. E a cada passo, a cada momento, Teresinha vai crescendo aí na intimidade com Deus e se tornando mais íntima do seu amado, crescendo nas virtudes, nas pequenas coisas. Teresinha era alguém que tinha plena convicção
tinha pleno conhecimento de si mesma, das suas misérias, das suas condições, e que tinha também pleno conhecimento da graça de Deus, aquilo que o Senhor poderia operar na sua alma, através dela. E ela então não coloca limites naquilo que Deus quis e fez na vida dela. Teresinha se lança sem reservas, se abre à graça de Deus. E é bonito nós olharmos, para a vida de Santa Teresinha. São tantos fatos. Se fosse para retratar a vida de Teresinha, todos pegarmos e examinarmos cada detalhe, cada ensinamento, cada frase, nós ficaríamos aqui, seria um longo período, Teria que ser um módulo todo só falando de Santa Teresinha, e mesmo assim seria pouco, porque é uma grande santa para nós, um grande exemplo. Mas existe algo na vida de Teresinha que me chama muita atenção e fala profundamente ao meu coração, que é essa questão da pequenez. No livro de Santa Teresinha, A História de uma Alma, ou Infância Espiritual, tem um trecho do livro que Teresinha vai dizer assim, acerca da sua pequenez, como ela se via na sua pequenez. Como pode uma alma tão imperfeita como a minha aspirar à plenitude do amor? Ó Jesus, meu primeiro e único amigo, tu que amo unicamente, dizei-me que mistério é esse? Por que não reservas essas imensas aspirações às grandes almas para as águias que planam nas alturas? Considero-me apenas um mero passarinho, coberto de leve penugem. Não sou águia, só tenho dela os olhos e o coração, pois apesar de minha extrema pequenez, ouso fixar o sol divino, o sol do amor. O meu coração sente em si todas as aspirações da águia. Teresinha entende que ela era simplesmente um passarinho, pequenino passarinho, mas um passarinho que tinha a visão de águia, o olhar de uma águia, o olhar fixo no sol do amor em Jesus, e um coração que aspirava e desejava as coisas celestiais. E como é profundo esse relato de Santa Teresinha. E existe uma canção composta pela Madre Kelly sobre este relato de Santa Teresinha que fala muito ao nosso coração, desta pequenez, que a Madre Kelly traduz numa melodia belíssima. Quando Teresinha nos diz: águia não sou, meu Senhor, dela tenho simplesmente o olhar. E também no coração a aspiração do céu, voar. Este desejo de chegar ao céu, de contemplar o céu do amor, de descobrir a que eu fui chamado e se esforçar para cumprir o desejo do coração de Deus, para fazer aquilo que é a vontade do Senhor. E tem um trecho desta canção, e eu já quero deixar isso como uma provocação ao teu coração, aonde na letra da canção vai nos dizer assim: eu quero em meu posto ficar e fitar o sol do amor. Você tem tido este desejo no seu coração? Você tem permanecido no seu posto? Que o seu desejo, que o desejo do seu coração, que nós possamos, assim como Santa Teresinha, na nossa pequenez de passarinho, mas ter os olhos fixos no céu do amor e aspirar às coisas celestiais. Você tem desejado ficar no seu posto e fixar os seus olhos no sol do amor?